Amém? Eu estava pensando uma palavra para hoje e Deus colocou no meu coração para falar da vida de um homem, que a história dele é muito conhecida nas Escrituras. E eu pensei num título para essa mensagem, e o título é Sansão, o que tem a nos ensinar. Sansão é uma história muito conhecida, né? Por causa de ser um homem conhecido pela sua força física, também pela sua falta de prudência também, mas é um homem que a sua vida ele tem algumas lições para nos ensinar. Bom, Sansão ele viveu há mais de 4.000 anos atrás. A época que Sansão viveu era a época conhecida como a época dos juízes, que foi esse período da época dos juízes, marcado por descentralização política, ou seja, naquela época, os juízes eles viveram logo depois que a geração de Josué havia falecido. Todos da geração de Josué, eles haviam deixado, de existir, haviam falecido, e começou uma época ali em Israel que não tinha rei, não tinha um governante. Então, uma frase muito comum no livro de Juízes é que cada um fazia o que era certo aos seus olhos. Ou seja, como não tinha um rei, não tinha nada disso, cada um fazia o que bem achava. Então, se o cara achava que deveria fazer tal coisa politicamente, ele fazia, tal coisa na religião ele fazia, não tinha uma organização política. E uma outra frase, também muito comum na época dos juízes, e que nos revela que um outro aspecto da história do livro de Juízes, o período de Juízes, é a apostasia. É muito comum aparecer no livro dos Juízes a expressão, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é recorrente. Quase todas as passagens do livro de Juízes vai ter essa expressão, e os israelitas faziam o que era errado aos olhos do Senhor, se apostataram dos caminhos de Deus. Foi uma época em que os israelitas eles foram influenciados pelos povos vizinhos e adoraram seus deuses. Então, os seus deuses dos povos vizinhos ali, Baal, Astarote, os israelitas deixavam de adorar Deus para adorar esses deuses. E foi um desses povos que é importante nós entendermos aqui, que acabaram influenciando e até mesmo oprimindo o povo de Israel. E aí entra a história de Sansão, foi o povo filisteu. Os filisteus, nós podemos dizer que, historicamente, desde aquela época, a questão, por exemplo, de Gaza tinha problema com Israel, porque os filisteus ficavam justamente onde a faixa de Gaza hoje. Era um povo que, ali onde hoje é a faixa de Gaza, organizaram 5 cidades, que era Gat, Ascalon, e outras cidades ali que os filisteus eles dominaram ali. E também era um povo muito forte, militarmente, eles dominavam a arte do ferro, da metalurgia, e com isso eles oprimiram e até mesmo influenciaram o povo de Israel. E Deus, para libertar o povo, ele levantava juízes. Os juízes eram pessoas que tinham a responsabilidade de julgar as questões do povo e também de liderar o povo militarmente contra algum povo inimigo que havia oprimido o povo de Israel. E um desses juízes que Deus levantou foi Sansão, e é a história de Sansão que nós vamos meditar nessa noite, amém? A primeira lição que eu trago aqui é que Deus está com quem sofre, Juízes 13:2. O texto diz assim, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Aqui, antes de falar de Sansão, a mãe de Sansão tem algo a nos ensinar. A mãe de Sansão é uma mulher praticamente anônima, nós não sabemos o nome dessa mulher. O texto não diz, o texto diz apenas o nome do marido, Manoá, que era da tribo de Dan. Era uma tribo que vivia peregrinando ali na terra de Israel. E essa mulher, nós podemos deduzir que ela era uma mulher que sofria. Por quê? Porque o texto diz que ela era o quê? Estéril. Naquela época, quando uma mulher era estéril, ela era considerada amaldiçoada. Então, se uma mulher não tivesse filhos,
Essa mulher era considerada amaldiçoada por Deus e, portanto, a sociedade desprezava essas mulheres. É o caso, nós temos exemplos na Bíblia, né? Ana, também ela era desprezada, a outra esposa ali do marido de Ana, Eucana, Penina desprezava Ana. Nós temos outros casos ali na Bíblia de mulheres que não podiam ter filhos e eram desprezadas por causa disso. E essa mulher, a mãe de Sansão, ela era vista como amaldiçoada, ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Mas só que essa mulher, desprezada pela sociedade, ela foi objeto da graça de Deus. E o próprio Deus, ele apareceu a ela através de uma teofania. O que é uma teofania? No Antigo Testamento, nós temos alguns relatos, a Bíblia é repleta de passagens que mostram os anjos interagindo com os seres humanos. Porém, nem sempre que os anjos ali interagiam com seres humanos, o texto dá a entender que era simplesmente um anjo. Tem passagens que indicam que é anjo, por exemplo, o anjo que matou ali mais de 100 mil soldados inimigos de Israel, o anjo Gabriel que apareceu já para Daniel, Miguel, o arcanjo apareceu ali, Daniel viu na visão. Tem essas passagens, mas tem passagens como, por exemplo, a passagem ali em Gênesis 18, quando Abraão ele saiu da tenda e viu 3 homens, e começou a conversar com um desses homens. Depois o texto ele fala que são anjos ali, mas um desses homens, o texto identifica como sendo o próprio Deus, porque vai trocar de anjo, o texto vai citar Senhor, ou seja, o próprio Deus estava ali falando com Abraão. Tem outra passagem também, ali na sarça ardente, quando Deus falou com Moisés, que o texto diz que claramente é o próprio Deus. Tem o texto também, ali com Gideão. Gideão, quando o anjo do Senhor aparece, o texto deixa claro ali que não é simplesmente um anjo. Por quê? Porque o anjo, eles não podem receber adoração. Nós não podemos adorar um anjo, nós não podemos orar para um anjo. Mas o texto, nessas passagens que eu estou falando para vocês, o anjo ali, ele recebe adoração, ele aceita a adoração, isso indicando que ali era o próprio Deus que estava ali. Alguns estudiosos vão falar que ali era uma manifestação de Cristo pré-encarnado. E nessa passagem aqui, de Juízes 3, quando a esposa de Manoá estava no campo, esse texto também é uma teofania, que a palavra em si significa manifestação visível de Deus. E essa mulher, então, ela foi objeto da graça de Deus. O próprio Deus apareceu a ela. E Deus disse a ela assim, olha, você terá um filho e você não poderá, vou falar depois do voto de Sansão, tudo, mas você não vai poder dar bebida forte, não vai poder beber alimento vindo da uva, assim por diante. E então ela encontrou graça aos olhos de Deus. Como nós podemos aplicar esse ponto? É que Cristo, ele sabe sobre o sofrimento humano. Aliás, o próprio Cristo, em sua vida, ele experimentou os sofrimentos da humanidade. Todo ser humano, assim como diz uma passagem no livro de Jó, que diz que todo ser humano ele nasce praticamente certo de que vai sofrer algum período da vida. Todos nós sofremos, de alguma maneira. E o próprio Cristo, ele sabe dos nossos sofrimentos e ele experimentou os nossos sofrimentos ao se encarnar. E ele experimentou o sofrimento maior ao morrer pelos nossos pecados, porque ele sofreu todo aquele processo. Ele foi açoitado, ele foi julgado injustamente, por causa de inveja ali do Sinédrio, sofreu injustiça, sofreu inveja, e então ele sabe o que é sofrimento. Cristo, ele se preocupa com a gente, ele se preocupa com a sua doença, ele se preocupa se você estiver passando por alguma ansiedade, alguma depressão, ele se preocupa. O Espírito Santo, ele está ali com você, ajudando você a enfrentar, porque o texto diz, a Bíblia diz que um dos papéis do Espírito é ser consolador, então ele está com a gente, nos consolando, nos dando forças. O próprio Cristo está com a gente no momento de sofrimento. O próprio Cristo está com a gente numa crise familiar, numa injustiça no trabalho. Ele se identifica com o sofrimento, assim como ele se identificou com os sofrimentos daquela mulher, mãe de Sansão. Amém?
E Deus, ele é tão bom que ela não teve somente Sansão. Daí vocês podem perguntar, mas o texto diz que ela ficou grávida de Sansão. Juízes 16 fala que quando Sansão morreu, os seus irmãos, o texto está no plural, ou seja, ela teve outros filhos. Então Deus, ele abençoou ela completamente. Ela não ficou somente com um filho, ela teve muitos outros. O texto não diz se ela teve 2, 3, 4, 5, 7, 12, mas ela teve vários filhos. Deus abençoou ela completamente. Amém? Então Deus está com quem sofre. O segundo texto, a segunda lição, é: não negligencie o seu compromisso com Deus. Aqui eu trouxe algumas passagens. A primeira está em Juízes 14:1, que diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Em Juízes 14:8, o texto vai dizer: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. E Juízes 16:1 vai falar: certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Bom, nós precisamos entender aqui que Sansão ele foi cometendo uma série de erros e pecados. Em relação ao primeiro versículo que eu li, de Sansão casar-se com uma mulher filisteia, vai ter algumas passagens do Antigo Testamento em que Deus ele proibiu que os filhos de Israel, ou seja, os hebreus, eles se casassem com os outros povos. Quando Deus proibiu isso, essas passagens se encontram em Êxodo 34:16, Deuteronômio 7:3 e outras passagens. Não é que Deus ali ele estava dizendo que os hebreus eles eram superiores aos outros povos, pois essa não foi a missão de Deus ao escolher os judeus no Antigo Testamento. Deus ele estava fazendo isso para que esses povos pagãos religiosamente não influenciassem o povo de Israel. Aquela questão do julgo desigual, que às vezes a pessoa não é crente, daí entra um relacionamento, uma pessoa crente entra um relacionamento com um descrente, daí sai da igreja. É isso que Deus estava preocupado aqui. E Sansão, então, ele ignorou completamente essa passagem que ele conhecia, essas passagens. Os próprios pais dele foram contra esse relacionamento, e Sansão, então, ele acabou desobedecendo a palavra de Deus. Sansão também desobedeceu a palavra de Deus ao ele matar, por exemplo, pegar enxame, matar o leão e depois pegar o enxame, o mel ali do enxame de abelhas. Por que ele desobedeceu? Porque Sansão, ele era um nazireu. O nazireu significa separado. Sansão, Deus havia falado para a mãe de Sansão que ele teria que ser nazireu até o fim da vida dele, ou seja, separado para servir a Deus até o final da vida. E um dos símbolos dessa separação era que não poderia beber bebida alcoólica, não poderia tocar em coisas mortas, pessoas mortas, animais mortos. E Sansão, ignorando esse voto, só lembrar que aqui não é que é proibido, por exemplo, não sei se alguém trabalha aqui na área de legista, coisa do tipo, tocar em morto. Tá? Aqui o texto está falando que aqui era apenas um sinal na época de um voto a Deus, de uma devoção a Deus. Hoje pode tocar em morto normal. Mas assim, gente, Sansão, então, o voto em número 6 vai falar do voto do Nazirão, então não podia fazer essas coisas. E ele ignorou esse voto. E para piorar, uma série de pecados. Sansão foi lá, então ele se casou com uma mulher pagã, desobedeceu o voto de Nazireu dele, e agora, para piorar, ele vai se envolver em prostituição. O texto vai dizer que ele foi a Gate e se deitou ali, passou a noite com uma prostituta. Um cara, presta atenção, um cara que foi consagrado a Deus, que Deus abençoou, o próprio Deus interviu no nascimento dele, agora estava se envolvendo em prostituição. O que nós podemos deduzir disso? Como nós podemos aplicar? Nós podemos aplicar que nós não devemos desprezar a vida espiritual para seguir os desejos pecaminosos do coração. Como assim?
É deixar de seguir a palavra de Deus e dar ouvidos, por exemplo, à paixão sensual. Está lá na rede social, de repente recebe um contato de uma pessoa do sexo oposto, se um homem recebe de uma mulher de um homem, e desprezar a palavra de Deus e começar a entrar na conversa e depois vai lá e está envolvida no relacionamento com a pessoa, desprezando a palavra de Deus. Ou a pessoa acaba desejando tanto, por exemplo, tanto sexualmente quanto qualquer coisa material, riqueza, tudo, e para fazer isso daí acaba se envolvendo em trambique, em desonestidade no trabalho, às vezes mete ali um atestado falso, desprezando o compromisso que tem com Deus. Então, uma das lições aqui é que nós não devemos desprezar o nosso relacionamento com Deus, a nossa santificação, ou seja, quando nós nos convertemos, nós não devemos desprezar o nosso relacionamento com o Espírito para seguir o pecado. Uma outra aplicação é que nós devemos tomar cuidado para não sermos seduzidos pelos valores do mundo. O mundo está aí, na mídia. Não estou falando aqui que nós não devemos consumir a mídia, eu mesmo consumo filmes, séries. Nós só devemos ter uma peneira de tomar cuidado para que aquelas ideias não acabem influenciando a nós e nós acabemos, por exemplo, ignorando a palavra de Deus e seguindo um estilo de vida que é ensinado ali no filme. Então, por exemplo, no filme vai falar que é comum, tem série, né, várias séries que eu assisto, por exemplo, que tem personagem que tem um casamento a cada temporada, por exemplo. Ou um namoro a cada 6 meses. Toda hora aparece um episódio novo, fulano com um namorado novo. Ou aí entra vários relacionamento sexual com vários parceiros. Ou ali é uma questão de ganância no trabalho, sempre isso aparece. E o que não pode acontecer é que esses valores acabem influenciando a nós mais do que a palavra de Deus. Os valores que são ensinados, por exemplo, não só na mídia, mas às vezes na faculdade, na escola, ou mesmo no trabalho, acabam nos influenciando mais do que a Deus. O que deve nos influenciar mais é a palavra de Deus, amém? E a melhor forma, gente, então, de nós se protegermos, então, desses valores do mundo e acabar não desprezarmos, a palavra de Deus para seguir os nossos corações, é lendo e estudando a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai servir como esse filtro para ajudar a gente a peneirar o que é de Deus e o que não é. E uma outra forma é através da oração, é falar mesmo a Deus: Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. A tentação é isso, isso, isso. E Deus tem certeza que Ele vai ajudar você a enfrentar essa tentação. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então nós devemos nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós devemos falar a Deus tudo o que estiver acontecendo com a gente. O Espírito Santo ele está aí para nos ajudar a enfrentarmos todas essas dificuldades. E também, irmãos, por último, nesse ponto aqui, é que ao negligenciar a Deus e escolher seguir o próprio coração, nós estaremos correndo o risco de fazer escolhas péssimas para a nossa vida e destruir com isso família, o corpo e o próprio relacionamento com Deus. Sansão, todas essas escolhas que eu falei para vocês, esses pecados, teve uma consequência. Essa paixão sensual dele, por exemplo, principalmente o cara, em vez de se casar com uma mulher do povo dele, só gostava das mulheres do povo inimigo. Então, essas paixões dele vão ter consequências. Qual vai ser a consequência dele? Depois ele vai ser capturado, vai ser preso, vai ser escravizado, por exemplo. Então, teve uma consequência. A desobediência dele a Deus teve uma consequência também. Então, quando nós negligenciamos a palavra de Deus para seguirmos os desejos pecaminosos do nosso coração, o que acontece? Tem consequências. E essa consequência, às vezes, poderá ser separação no relacionamento com Deus, um enfraquecimento no nosso relacionamento com Deus. Então, nós começamos a perder aquela comunhão que tínhamos com Deus. Uma destruição familiar, às vezes um pecado, por exemplo, uma mentira, um adultério. Tudo isso pode destruir uma família, destruir o relacionamento com os filhos. Então, nossos pecados, ele tem
as consequências. Assim como Sansão teve consequências os erros dele, as nossas escolhas, o nosso afastamento da palavra de Deus também pode ter as suas consequências. A terceira lição que eu quero trazer aqui é que Deus usa a dor para levar os homens ao arrependimento. Juízes 16, 28. O texto diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez e faz com que me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Aqui Sansão ele já havia sido capturado. Sansão, por causa dessa fraqueza dele, depois, na mesma passagem que fala que ele se relacionou com uma prostituta, o texto vai falar que ele se relacionou com uma outra mulher de mau caráter. O nome dessa mulher todos nós conhecemos, Dalila. Dalila, os filisteus souberam que Sansão estava se relacionando com ela, e os governantes filisteus ofereceram cada um mais de 100 moedas de prata, ou seja, era muito dinheiro para a época, para ela atrair Sansão. Claro, ela ficou de olho naquele dinheiro e começou, na maior falsidade, tentar descobrir a força o segredo da força de Sansão. Então ela chegou com aquela vozinha: amor, olha aqui, qual é o segredo da sua força? E fazia Sansão dormir no colo dela, sabe? Aquela voz suave. E Sansão, então, ela perguntava: qual que é o segredo da sua força? Sansão toda hora e dava ele mentia para aquela mulher. E a Dalila via que ela era enganada, ela falava assim: não, mas você mentiu, você não me ama, tentando amolecer o coração dele. Mas só que uma hora ficou tanto na orelha da mulher, né? Isso quem é casado aqui sabe, né? Mas ficou tanto no ouvido a mulher ficou tanto no ouvido de Sansão que Sansão acabou o quê? Cedendo e falou: olha, na verdade o segredo é que eu sou nazireu, e eu não posso cortar os meus cabelos são um segredo da força, representam o meu relacionamento com Deus, então se os meus cabelos forem cortados, eu vou perder minha força, o meu relacionamento com Deus. Ela foi lá, falou para os filisteus, e os filisteus foram lá e cortaram o cabelo dele. Para humilhar Sansão, cegaram os 2 olhos dele, levaram ele para Gate, expuseram Sansão, porque Gate fica numa região ali, que passava muitos comerciantes que vinham do Egito. Então, o que eles fizeram? Eles puseram Sansão para que todos os viajantes ali pudessem ver a vitória que eles achavam que os deuses deles tinham dado sobre o Deus de Israel. E ficou lá, Sansão exposto, até servindo de chacota para os filisteus. E foi nesse momento que Sansão, então, ele estava ali como escravo, cego dos 2 olhos, moendo alimento ali. Foi naquele momento de sofrimento de Sansão, por causa das suas escolhas, que Deus trabalhou nele o arrependimento. O texto vai dizer, então, que Sansão ele orou ao Senhor e pediu forças a Deus. Esse texto deixa implicitamente que Sansão ele acabou se arrependendo dos pecados que ele havia cometido. E então o texto vai falar assim do arrependimento de Sansão, mas todo o livro de Juízes vai falar de como que Deus utilizou momentos difíceis para levar o povo ao arrependimento. Eu disse na introdução que a época dos Juízes era caracterizado pela apostasia. E o texto vai dizer que Deus ele permitia que povos inimigos conquistassem o povo de Israel, oprimissem o povo de Israel, não porque Deus estava com o desejo de ver o povo sofrer, mas para que aquele sofrimento pudesse levar o povo ao arrependimento. Então, Deus, nós podemos aplicar aqui, que Deus ele usa momentos difíceis, às vezes como um luto, uma depressão, uma demissão, uma injustiça, com um objetivo. O objetivo é nos levar ao arrependimento. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que dificilmente essa pessoa pisará na igreja. Mas quando ele estiver enfrentando um momento muito difícil em sua vida, Deus ele pode acabar levando essa pessoa a receber o Evangelho, a desejar ir para a igreja. Na verdade,
muitos falam, né, que, na verdade, quase todos nós nos convertemos assim. Ninguém se converteu no bem bom, né? Estou lá viajando, nadando no dinheiro, na saúde, me converti. Não. Geralmente, é quando tem um momento muito difícil, uma angústia, uma crise familiar, uma depressão, uma enfermidade, algum momento difícil que nos levou a buscar Deus e que pode nos levar a buscar Deus, até mesmo quando nós já estamos na igreja. Às vezes, nós já estamos na igreja e acabamos vivendo até uma vida, às vezes, com um pecado secreto, e Deus, Ele permite que nós enfrentemos alguma dificuldade para tirar aquele pecado secreto dos nossos corações, para nos aproximarmos dEle, para nos santificar. Então, Deus, Ele usa esses momentos para nos aproximarmos dEle, para fazer com que nós nos voltemos para Ele. Davi, ele escreveu um salmo, onde ele reconhece que todo o sofrimento que ele enfrentou foi com um objetivo, que Deus permitindo que ele sofresse para ele se voltar para Deus. O próprio Davi é um exemplo, né, porque o arrependimento dele em Salmo 51, ele só escreveu aquele salmo porque o profeta Natan havia repreendido ele, porque ele havia adulterado com Betseba, tentou encobrir, dar um jeitinho ali no adultério dele, fazendo Urias voltar, para Urias se deitar com Betseba, para fingir que o filho é de Urias, não o filho dele. E depois Deus foi lá, mandou o profeta Natan repreender ele, e depois ele viu que o jeitinho dele não deu certo. Daí depois começa um filho mata outro, Absalão mata Aminon, e daí um irmão acaba estrupando o irmão, uns negócios assim meio cabuloso. E daí acontece que, quando ele viu aquele sofrimento, ele reconheceu que era Deus permitindo que ele se arrependesse dos pecados. Então Deus permite, muitas vezes, o sofrimento para nos fazer arrependermos dos nossos pecados. Então, no momento da dor, se você estiver enfrentando alguma dor, busque ajuda. Busque uma ajuda. Se estiver enfrentando alguma enfermidade mental, busque ajuda. Busque ajuda psicológica, busque ajuda psiquiátrica, uma enfermidade, busque um médico. Mas tente reconhecer o que Deus quer te ensinar com aquela dor, com aquele sofrimento. Porque Deus, Ele sempre vai fazer você reconhecer algum pecado que precisa ser mudado, que precisa ter o arrependimento. Deus, Ele sempre vai nos purificar. É como aquilo que Pedro fala, né, em sua carta, que o ouro, para ele ser puro, ele precisa ser colocado no fogo, para ser purificado. É a mesma coisa a gente. Quando é colocado no fogo, não é confortável, é dolorido. Mas é a melhor maneira de nos santificarmos. Amém? E por último, a quarta lição: Deus usa homens falhos para cumprir os seus propósitos. Juízes 14, 19. Juízes 14, 19 diz: Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Esse texto aqui, quem estava no Café com Bíblia, nos últimos Café com Bíblia, a gente teve uma aula falando sobre essa questão do Espírito do Senhor no Antigo Testamento. E é muito comum, no Antigo Testamento, em Juízes isso sempre aparece. Os juízes, eles eram capacitados, assim como Moisés foi capacitado. Os profetas foram capacitados. Naquela época, o Espírito Santo, ele não agia como ele age conosco hoje. Hoje, todos aqueles que se convertem recebem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a habitar na pessoa que recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o que acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito, por exemplo, Davi foi ungido para ser rei. O Espírito veio sobre Davi, e Davi então passou a ter a capacitação para liderar, capacitação de liderança. Um outro exemplo, Saul no Antigo Testamento também. O Saul, a gente conhece a história, né? Ele era um homem, assim, caráter muito ruim, tudo, mas o texto vai dizer que no começo o Espírito Santo veio sobre ele. Ele até estava com medo ali, estava escondido entre as bagagens, e o texto diz que depois recebeu o Espírito Santo e começou a liderar o povo contra os filisteus. Então o Espírito Santo, ele vinha no Antigo Testamento capacitando para algum propósito.
os profetas, os reis, os líderes, assim por diante. E nos juízes também, todos os juízes, eles eram capacitados pelo Espírito Santo. E Sansão não foi diferente. Sansão, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. De Juízes 13 a Juízes 16, todos esses capítulos vão falar da capacitação do Espírito na vida de Sansão. E Sansão, então, como que se deu essa capacitação do Espírito? A força dele. Aquela força de Sansão, não era que Sansão era um cara bombadão, assim, sabe, histórico de atleta, assim, fortinho, pá. Não, Sansão, ele era, se ele não fosse o Espírito Santo, ele seria como qualquer um de nós. Não teria aquela força de matar 1000 homens, de carregar os portões da cidade de Gade, que nem o texto diz que ele carregou, não teria. Quem deu aquela força foi o Espírito Santo. E o que isso nos ensina? Que todas as mulheres na Bíblia, assim, Deus ele utiliza pessoas falhas, e todos os homens e mulheres na Bíblia, com exceção de Jesus, eram falhos. Todos eram falhos, tinham seus erros. Isso nos ensina como que Deus, então, ele usa pessoas falíveis para cumprir os seus propósitos. O Espírito Santo, então, ele nos usa apesar das nossas fraquezas. Então, por exemplo, às vezes nós podemos nos sentirmos incapazes de cumprir um propósito de Deus, que Deus nos chamou, podemos ficar presos a algum pecado, algum erro, alguma coisa do passado, achar que Deus não pode nos utilizar. Mas a Bíblia é clara, na história de Sansão, de Gênesis e Apocalipse, vários personagens bíblicos, que Deus ele nos utiliza apesar da nossa fraqueza. Porque onde está nosso poder? O poder não está em nós. O poder é o Espírito Santo em nós. Então, se nós temos o Espírito Santo com a gente, nós podemos muito bem cumprir os propósitos que Deus tem para a gente. Se eu tenho o Espírito Santo comigo, eu posso muito bem, por exemplo, apesar dos meus erros, vir aqui pregar. Se eu tenho o Espírito Santo comigo, eu posso muito bem servir na recepção. Se eu tenho o Espírito Santo comigo, eu posso muito bem servir na ação social. Se eu tenho o Espírito, eu posso muito bem servir na escola bíblica. Por quê? Porque apesar dos nossos erros, o Espírito Santo ele está nos fortalecendo apesar dos nossos erros. Os nossos erros não são impedimento para a ação de Deus. Deus ele nos utiliza, Ele é um Deus gracioso. E Ele está aqui para nos utilizar, apesar dos nossos erros. Portanto, não fique preso, se rebaixando, achando que as suas falhas vão te impedir de fazer a obra de Deus. É o Espírito que capacita você. Amém? Use os dons e talentos que Deus te deu, apesar das suas falhas. Então, se Deus, nós estamos estudando, por exemplo, a pessoa do Espírito, na IBM, no Café com Bíblia, se o Espírito te deu, por exemplo, dons, o dom de servir, os dons espirituais, se Deus te deu algum dom, não tenha medo, utilize apesar dos seus erros. Porque o Espírito Santo, ele quer te usar. Ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos, apesar do seu erro. Amém? Eu gostaria de estar terminando aqui com uma oração. Depois eu vou pedir para o louvor cantar uma música. Pode ser? Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus, então, Ele nos ajude a aplicarmos essa palavra em nosso coração. Nós vimos aqui que Sansão, ele era um homem que... ele era falho. Podemos dizer que Sansão era um homem tolo. Porque as ações de Sansão, assim, foi totalmente fora da caixa as ações que ele cometeu. Assim, foi de pessoa assim que era simplesmente levado pelas suas paixões. Mas apesar disso, Sansão foi um homem utilizado por Deus. Apesar disso, apesar de seus erros, Sansão foi utilizado para começar a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, algo que só depois vai terminar no governo ali de Davi, mas Sansão que começou. Nós aprendemos aqui que o sofrimento pode ser Deus nos ensinando aqui, a nos arrependermos dos nossos pecados. Então vamos aplicar essa palavra em nossos corações. Vamos nos apegarmos a Deus, vamos trabalharmos para Deus apesar dos nossos erros. Vamos nos arrependermos dos nossos pecados.
Vamos confiar em Deus em meio ao sofrimento como a mãe de Sansão confiou. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que nós escutamos aqui nessa noite. Pai, peço que o Senhor nos ajude a aplicarmos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a confiarmos em Ti. Nós vimos que o Senhor é o Deus, Pai, que fala conosco, Pai, que atravessa o sofrimento conosco, Pai, apesar das nossas falhas, Senhor. O Senhor é o Deus, Pai, que nos fortalece, Pai, que observa as nossas ações, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, Pai, a não ignorarmos, Pai, a Tua presença, a Tua palavra, Pai, para seguirmos os desejos dos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Pai, que governe nossa vida, Pai, que o Espírito Santo governe a nossa vida, Pai. Pai, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Pai, nós todos, Pai, somos pessoas, Pai, que erramos, que falhamos, Pai. Mas o Senhor é o Deus que nos utiliza apesar disso, Senhor. Que o Senhor, Pai, utilize cada irmão, cada irmã aqui nessa noite, Pai, para um propósito no Teu reino, Senhor. Que ninguém fique preso, Senhor, a algum erro no passado, alguma timidez, algo que acha que impede de Te servir, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que usa pessoas falíveis, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor trabalhe em nossos corações, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a aplicarmos a Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.